eu não estou conseguindo virar a câmera para mim. O que eu faço agora que a câmera está virada para o computador? Oi. Boa noite, Isabela. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, tudo Eu estou jóia? tentando virar a câmera para mim, não estou conseguindo, não sei onde é que eu faço isso. Achei. Ah, e aí, como é que você está, Miss Goiás? Tô bem, graças a Deus, e por aí, como Tudo tá? bem com você? Tô só procurando um Tudo em filme. ordem? Como é que está a vida no castelo? Tudo em paz? Deve ter Miss, eu sei que a gente sabe, né, que toda Miss mora em castelo, né? Toda Miss tem um monte de serviçais à sua disposição, não é verdade? Toda Miss eu acho que não vai ao banheiro, porque, por exemplo, eu não imagino Angelina Jolie indo ao banheiro, por exemplo. Você provavelmente também não vai ao banheiro, né? A sua vida deve ser muito assim, muito diferente da vida das mulheres comuns, das mulheres normais, né? Porque imagina, tanta beleza, Miss Goiás 2022, Miss Jaraguá 2018, CEO da Lifen Cosmetics, né? Enfim, graduando em Direito, né? Fazendo curso de Direito. Então, quer dizer, cara, influenciadora digital, né? Analista digital. Então, quer dizer, eu imagino que você deve morar num castelo, com um monte de gente te servindo todos os dias. Não é assim que é a sua vida, Isabela? Pode falar. Vamos desmistificar isso aí. Vamos começar desmistificando isso aí, que não é nada disso. Como A Miss assim? boleto, a Miss paga boleto, tem que trabalhar duro, acordar de manhãzinha. Queria Miss que fosse paga fácil, boleto, você falou. Miss paga boleto, Miss tem dívida. Eu não sabia disso, não. E o boleto, o menino rende um monte. É mesmo. É Conta mesmo? essa história pra gente. Vamos começar essa história, Isabela, de trás pra frente. Como surgiu o Miss Goiás na sua vida? Miss Goiás surgiu na minha vida através de uma mensagem. Eu fui convidada para representar nosso estado tão querido no concurso do Miss Brasil, que vai acontecer agora em 2022, para ser mais exato, em fevereiro de 2022 eu vou estar participando, concorrendo aí a esse título, né, tão desejado de Miss Brasil. Eu participo de uma franquia super bacana, que é super inclusão, sabe, das mulheres, aceita mulheres casadas, mulheres que têm filhos, aceita mulheres tatuadas. Então é um estilo assim de vida bem bacana. Eu acho assim que a inclusão nesse sentido é bem bacana. Principalmente para aceitar mulheres casadas e que têm filhos, que geralmente as outras franquias não aceitam. Então eu participo aí desse movimento em que somos mulheres livres, podemos ser quem quisermos, independentemente de ter filhos, né? Nossa história de vida. Então isso é muito Poxa, bacana. legal. É legal esse movimento inclusivo, né? Porque, poxa, a gente, eu pelo menos trabalho todos os dias em defesa dos interesses da mulher, por Uhum. mais que isso gere algum estranhamento em outros públicos, né? Por exemplo, homens não entendem o que eu faço, né? As feministas da faixa de Gaza não entendem o que eu faço também. Mas, enfim, não é para esse público que eu trabalho. Eu trabalho para o público que tem essa mesma visão aberta ao qual essa franquia que você pertence, né? E é Sim. muito interessante ter você como representante disso no estado de Goiás e concorrendo ao Miss Brasil, né, representando essa diversidade, né? E essa diversidade que hoje faz parte do dia a dia da mulher moderna, né? A mulher que trabalha, a Sim. mulher que tem filho, enfim. Antigamente, as mulheres ou tinham filhos muito novinhas, 17, 18 anos já tinham filhos, ou então não tinham filhos, eram condenadas a não terem filhos porque passou da idade. E hoje em dia não, hoje em dia isso acontece em qualquer idade, isso não acontece e também é natural. A questão de tatuagem que você falou, né? Poxa, se a gente não puder fazer o que a gente quiser com o próprio corpo, né? Principalmente a mulher, né? Seu corpo, suas regras, então obviamente não faz o menor sentido pregar por liberdade, né? E você representa hoje essa liberdade toda, né, por meio do Miss Goiás. Mas a sua história como Miss não foi só a partir do Miss Goiás, né? Você já foi Miss anteriormente. Conta pra gente essa história. Então, eu fui. A minha história como Miss, né? Eu fui Miss Jaraguá.
representei minha cidade, onde eu morei por 16 anos. Representei minha cidade num concurso de uma outra franquia. Representei Jaraguá no concurso do Miss Goiás. Infelizmente não ganhei, tinham participantes incríveis, pude ter a oportunidade, né, de conhecer pessoas incríveis. E é um mundo assim que me fascina, né? Quando você participou do Miss Jaraguá, né, que para quem não conhece, Jaraguá é uma cidade aqui do interior do estado de Goiás, né, próximo ao Distrito Federal, próximo a Brasília, enfim. E como foi a seleção para Miss Jaraguá? Como que ela aconteceu? Aconteceu através de um convite também, tanto para Miss Goiás como para Miss Jaraguá. Eu fui selecionada, uma equipe para Miss Jaraguá foi uma equipe aqui de Goiânia, aqui da capital, que me escolheu na época. Eles pegaram alguém que tinha um perfil de Miss para representar a minha cidade. E no Miss Goiás, eles pegaram alguém que já tinha participado de um concurso, né, para poder estar representando o estado. Isso veio através de um convite, de uma seleção, como se fosse hoje uma agência de modelo. Seleciona algumas meninas para estados ou cidades que não têm concurso. A minha cidade estava sem concurso na época, então eles me escolheram para representar no ano de 2018, representar a cidade. Foi um convite assim, muito inesperado, mudou a minha vida completamente, mudou minha visão de mundo, me fez acreditar no meu potencial, né? Apesar de ter minha mãe, que sempre me apoiou com tudo, foi algo que veio mesmo para ser nesse sentido. Eu pude me conhecer mais como mulher. Minha avó foi Miss Monte do Carmo, né, Tocantins, foi Miss Monte do Carmo. E veio de família, né? Então, quando a gente descobriu sobre esse convite do Miss Jaraguá, que aconteceu em 2018, a gente logo lembrou da minha avó e foi assim, algo muito nostálgico, muito bacana. Então, eu fiquei sabendo dessa história da sua avó, né, ter sido Miss, e então, quer dizer, isso parece que está no DNA, né, da família. Mas conta pra gente, vamos voltar lá atrás na história, então, para a gente saber como é que você chegou aí, né? Para que a gente consiga saber como você chegou aí, então vamos começar lá atrás mesmo. Sua avó nasceu, e aí? Como é que ela virou Miss? Como é que ela se transformou em Miss, por favor? Aconteceu um concurso na cidade dela e ela sempre foi assim, eu falo da genética da família, minha avó sempre foi uma mulher muito bonita, muito imponente, de muita presença. Então, ela ter ganhado esse título não foi nenhuma surpresa. Um pouco depois, anos depois, ela foi rainha. Lá na cidade dela acontecia um evento onde eles escolhiam a rainha, a princesa da cidade. E ela foi, depois que ela foi Miss, 2 anos consecutivos. Oi, voltei. Oi. O povo invejoso fica... Esse povo invejoso fica emanando energias, assim, aí deixa a conexão travando e tudo mais. Esse povo assim quer ser Miss. Tô acostumada. Não é não? Esse povo, eu imagino, dona Isabela, tanto que essa novidade na sua vida, novidade não, merecimento na sua vida, não deve atrair de inveja, né? E de muitas pessoas ao seu redor. Isso acontece ou não acontece? Então, acontece, assim, a gente imagina que acontece, né? Eu sempre tive esse empecilho aí na minha vida, mas como se diz, meus santos são muito fortes e eu tô muito bem protegida, graças a Deus. Deus está aqui do meu lado, meus anjos da guarda, tô aqui, protegida. A gente sempre tem um plano B. Como é que você se blinda disso, Isabela, antes da gente voltar na história da sua avó? Como é que você se blinda dessa... porque, poxa, você é uma mulher bonita, óbvio, né? Senão nem sequer seria convidada para representar a cidade de Jaraguá e o estado de Goiás. E se tudo der certo em 2023, ser Miss Brasil. Então, obviamente, isso é um aspecto que você tem, que todo mundo percebe, fora os seus valores, que a gente já vai conversar sobre isso. Mas como é que você se blinda da inveja, das pessoas quererem estar no seu lugar e achar que sua vida é maravilhosa, ou até mesmo de pessoas bem próximas de você, que, de repente,
sequer te procuravam e devem estar te procurando agora pra caramba, né? Assim, amiga, há quanto tempo? Oi, sumida, né? Como é que você se blinda disso? Wendel, eu sempre gosto de falar que eu sempre fui uma pessoa, assim, de uma espiritualidade muito forte. Eu sempre tive uma sensibilidade ao mundo espiritual muito forte, sabe? Então eu sinto que Deus está sempre comigo. Desde pequena eu tenho várias histórias aí de milagres na minha vida. Então eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu sinto que eu realmente sou muito honrada, sabe? Deus me honra o tempo todo. Eu tenho 20 anos de idade, mas já passei por muita coisa aí. E eu sinto que é Deus comigo. Faço minhas orações, tenho as minhas crenças, não me denomino de religião alguma. Eu gosto de falar que eu gosto de tirar um pouquinho de bom de cada religião e trazer comigo o que eu acredito, sabe? E nesse meu processo, eu demorei para entender, mas eu tenho comigo que a espiritualidade é muito importante nesse processo de autoconhecimento que a gente tem na nossa vida. Para a gente crescer, tanto nas áreas financeiras, amorosa, a gente tem que se conhecer, tem que conhecer o poder de Deus na nossa vida, sabe? Então, isso é o que eu acredito que eu me blindo dessa forma. Legal, cara, sem Deus a gente não chega em lugar nenhum, né? E ele te protege, enfim, nada acontece se não for da vontade dele. Nada. Mas, falando da vontade dele, né, e falando da vontade dele disso estar no DNA, como a gente estava falando na primeira parte, conta pra gente um pouco da história, então, de como sua avó foi Miss, né, e, poxa, eu imagino, por ser sua avó, isso deve ter ocorrido há 40, 50 anos, por aí. Sim, eu acho que foi mais ou menos uns 50 anos atrás. Como eu tinha dito, eu acho que travou na hora. Mas a minha avó sempre foi uma mulher muito linda, ela sempre foi de um carisma enorme, ela sempre foi de muita presença. Assim como a minha mãe, eu falo que a minha mãe puxou muito disso. É isso dela, sabe? E isso veio passando de geração para geração. Então, minha avó era uma das mulheres mais lindas da cidade dela. E ela transmitia essa luz. Eu gosto de falar muito que ela emanava muito essa luz. E aconteceu um concurso na cidade dela e ela ganhou. E reinou por 2 anos consecutivos. Ela foi Miss por 2 anos consecutivos. E, assim, hoje a gente tem pessoas, assim que minha mãe anunciou, né, que eu sou Miss Goiás 2022, o pessoal da cidade dela lembrou disso e veio falar com a minha mãe, falar, nossa, Aninha, todo mundo chamava ela de Aninha. Nossa, Aninha foi Miss, que bacana, a neta dela e tudo mais. Então, assim, teve muita gente que lembrou disso da cidade dela, pessoas, né, mais de idade, que lembraram, que tem acesso ao Facebook, que tem minha mãe como amiga no Facebook. Então, assim, pra gente foi muito bacana o pessoal ter lembrado. Mas foi isso, esse reinado dela foi por 2 anos consecutivos e logo após esse reinado, ela foi rainha na cidade dela, porque acontecia é como se fosse um concurso lá para escolher da rainha e da princesa da cidade. Ela foi rainha, usou assim, uma capa linda, andou de cavalo, com coroa, a coisa mais linda do mundo. Mas assim, como é que ela foi Miss por 2 anos consecutivos? Não tem aquele negócio de ter que entregar a faixa para alguém? Então, pode? Ninguém queria competir com ela. Ninguém queria que ela passasse a faixa. Não tinha concorrência. Não tinha concorrência, não tinha outra candidata. Aí o pessoal falou, não, então você continua por mais esse ano, entendeu? Entendi. Até que apareceu alguém que tá bom. Até que apareceu alguém que deu sucessão nisso, né? Aham. Interessante isso. Que legal, cara. Que legal. Está no DNA mesmo, então. Tá, mas beleza. A gente falou aí sobre como você chegou a isso, experiências da família, também com Miss. Mas como é a vida da Isabela Cerqueira no dia a dia? Nossa, bem cheia de aventuras. Imagina. Como eu disse, eu tenho 20 anos de idade. Desde os meus 15 anos a gente tem uma empresa, eu e minha mãe. A gente teve uma empresa de maquiagem, teve uma loja de maquiagem na nossa cidade. E eu fiz até um roteiro aqui para não perder nos anos. E em 2018, quando eu tinha 17 anos, a gente teve essa loja em 2018.
E no finalzinho do ano, a gente juntou uma grana e mudou para Goiânia. A gente mudou em dezembro de 2018. E aqui começou uma vida nova, tudo novo, muito diferente, né, da cidade interior. E a minha mãe conseguiu um emprego. E eu comecei a trabalhar no ano passado em uma indústria de cosméticos. E a gente teve a ideia, por que não uma linha de cosméticos nossa, com a nossa cara? Aí surgiu a Lifen, né? Você falou que eu sou o CEO da Lifen. Surgiu a Lifen, Lifen Cosmetics. E a gente tem hoje uma empresa de maquiagem. Então, desde novinha, eu sempre trabalhei nesse sentido. Antes da loja, já tinha um outro trabalho também. E sempre assim, sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei de dar meu pulo, não gostava de depender da minha mãe, gostava de fazer minhas coisas, sabe? Então sempre foi assim. Eu, com 14 anos, comecei a trabalhar num colégio particular para ganhar bolsa de estudos. Então, eu trabalhava para ganhar bolsa. E eu tive, assim, um imenso prazer de trabalhar com a síndrome de Down. Foi, assim, algo... Acho que uma das... Não foi a maior experiência, mas uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, que foi cuidar de uma síndrome de Down, que foi, assim, incrível. Eu cuidei de uma síndrome de Down e de uma criança que tinha um outro problema, parecido com Down, mas foi, assim, foi incrível. Foi muito, muito bom. Trabalhei até os 17 anos. Dos 14 Mas vamos por partes, então, né? Você citou a Lifen Cosmetics, né? A Lifen, ela é engraçado, né? Você faz todo o caminho contrário, né? Porque normalmente as pessoas se tornam Miss, aí logo vai ter um produto com a marca da pessoa, né? Enfim, né? Aproveitando que aquela pessoa é Miss, que aquela pessoa está em destaque, se lança um produto com o nome dela. Você já, antes de ser Miss, não tem apenas um produto, você tem uma série de produtos, você tem uma empresa de cosméticos. Fiquei sabendo que tem um cronograma capilar que é excelente. Maravilhoso, maravilhoso. Fala um pouquinho dos produtos da Lifen, então, já que isso surgiu, independente de você ser Miss ou não, com o que exatamente a Lifen trabalha hoje? A Lifen, eu gosto de dizer que é uma marca de cosméticos diferente. A gente visa fazer produtos para todos os tipos de mulheres. E principalmente para aquela mulher que é cheia de coisa para fazer. Assim como eu e minha mãe, a gente procurou uma marca que vai facilitar a vida das pessoas. E o que a gente pensou? Hoje o nosso carro-chefe da empresa é o cronograma capilar, que é o produto que a gente lançou agora. E ele é um cronograma capilar líquido. Ou seja, é um cronograma capilar que ao entrar em contato com a água, ele vira um creme. Então, você não precisa ter aquele trabalho, tem muita máscara que vem em pote. Eu tenho a unha, olha o tamanho da minha unha. Quando você vai pegar o pote, Wendel, você suja a unha embaixo. A gente pensou nesse tipo de coisa. Eu não tenho esse problema. Então, na praticidade para a mulher. Então, eu vou pegar o creme ali, eu sujo minha unha toda e fica aquela melequeira. Não, o cronograma, ele é líquido, você só borrifa no cabelo. Você vem com o cabelo molhado, borrifa ele no cabelo e pronto. Enluva ali, enxágua e pronto, acabou. É uma coisa simples, rápida, prática, 5 minutinhos já fez efeito. E assim, um resultado incrível. A gente buscou resultado e praticidade. E aí a gente desenvolveu esse produto que hoje é o nosso carro-chefe. Então, a gente tem outros produtos na linha. A gente tem um perfume capilar. Mãe, pega um perfume capilar, por favor. Tá dentro da minha bolsa. Deixa eu mostrar pra você. A gente tem um perfume capilar também, que é bem diferenciado. Eu gosto de falar que hoje, eu acho que se não poucas marcas têm um perfume assim. O meu está na metade. Ele é um perfume com fragrância importada. Ele não transfere, por exemplo, no perfume que você está usando, ele não mescla. Então, ele fica só no cabelo ali, ele não agride o cabelo. Além do perfume, a gente tem também o sérum, que é um sérum mais líquido. Quando você passa ele na mão, você vê que ele tem uma textura bem diferente, para não pesar o cabelo. Ele é um antifrizz e um protetor térmico também. E a gente tem também um encapsulado, que é uma cápsula que você toma para crescimento dos fios. Ele rejuvenesce a pele, faz crescer a unha. E essa é a nossa linha de produtos, por enquanto. Bom, então quer dizer, vocês já trabalham com a Lifen
antes mesmo de surgir qualquer possibilidade de aparecer o Miss Goiás. Sim, Né? o Miss Goiás surgiu bem depois. A gente está trabalhando ali uns 7 meses já. A gente está criando a marca, fazendo toda a estrutura. E o Miss surgiu agora há pouco, tem pouco tempo. Só que ainda assim, você concorda que, por exemplo, pegando essas partes da história, eu conheço a história inteira, mas até aqui, pegando essas partes da história, para quem está assistindo, ainda acha, imagina, ela é linda, maravilhosa, inteligente, deve nadar na grana, porque tem uma empresa de cosméticos hoje, tem marca própria, então é muito fácil virar Miss. O que está por trás disso tudo, sabe? Para que as pessoas desmitifiquem essa questão de que só porque fulano, beltrano, ciclano é bonito ou bonita, acham que tudo acontece mais fácil, né? Você contou, por exemplo, brevemente, eu queria que você entrasse em mais detalhes, da tua experiência cuidando, né, de uma pessoa com síndrome de Down. Uhum. E o que ninguém sabe é qual foi o motivo que te levou a cuidar de uma pessoa com síndrome de Down. Então eu queria que você voltasse mais um pouquinho no tempo na história e contasse pra gente como que surgiu essa oportunidade desse presente que você ganhou na tua vida, porque eu considero um presente você poder cuidar de uma pessoa assim. Então, como surgiu isso? Eu sempre fui, desde pequenininha, uma pessoa que sonhava grande. Sonhava grande pro tamanho, talvez, da minha cidade. Que eu falava, eu tenho que morar num lugar grande para me crescer e ter minha empresa. Eu sempre tive essa vontade de ter empresa muito nova. Eu com 10 anos, a pirralha de 10 anos, falando disso, de mudar, de ter empresa. Minha mãe, menina, onde você vai? Menina, fica quieta. Mas assim, minha mãe não, meu pai sim, minha mãe me incentivava. Mas menina, fica quieta, vai estudar. E eu sempre tive isso de querer estudar, de conhecer, ter conhecimento. Eu sempre tive essa sede de conhecimento. E eu estudava numa escola pública. Eu falei, não, eu preciso estudar numa escola que tem que vai agregar mais na minha vida, né? Talvez uma escola particular. Fui atrás e consegui uma bolsa. Eu fui atrás, eu fui lá, descobri a bolsa, entrei em contato para saber como que era, eu com 13 anos. Entrei em contato para saber como que era, e aí consegui a bolsa no colégio particular. E aí, quando eu consegui a bolsa, que eles foram me explicar. Olha, você vai trabalhar com síndrome de Down e tudo mais. No início, fiquei morrendo de medo. Eu falei, gente, eu sou uma pirralha de 14 anos, como que eu vou cuidar do outro menino? Um menino cuidando do outro menino. Mas, assim, Deus preparou de uma forma tão surreal na minha vida que eu aprendi muito com aquilo. Eu aprendi sobre o amor que você dá sem receber. Eu aprendi sobre o carinho, o afeto, a gratidão que a gente tem que ter todos os dias. E eu acho que é isso que faz as pessoas se tornarem incríveis. São pequenas coisas. Não é você ter 1 bilhão de reais, não é você ter um carrão do ano. Não é isso. É sobre quem você é. Através disso, você vai se tornando bem-sucedido. Quando você tem uma vida estável nesse sentido, de ser grato, de saber lidar com pequenas coisas, que eu vejo que venha grandes coisas, entendeu? Quando você agradece o pequeno, quando você aprende com o pequeno. E essa experiência de cuidar do síndrome de Down foi isso na minha vida. Foi eu aprender todos os dias. Você vê, eu apanhava, cara. A menina pegava e descia a lenha de mim. Chegava em casa toda arranhada. Tem minha mãe de prova. Mãe, Yasmin me mordeu hoje, mãe. Pensa, uma pirralha de 14 anos. Yasmin me mordeu hoje. Minha mãe, o que você vai fazer com isso? Aí eu ia lá, no outro dia, chegava com um pirulito pra ela. Ou chegava com um desenho pra ela colorir. Aí eu ia sempre inovando. O que aconteceu no colégio? Wendel, quando eu comecei a trabalhar, o colégio ficou doido, porque ninguém cuidava dos meninos igual eu cuidava. Então, eu desenvolvi um método, um caderno de anotações para a gente especificar. Porque antes eles não ensinavam. Eu fiz um síndrome de Down, ler e escrever. Entendeu? Então, é a força de vontade que você tem todos os dias. Você tem que aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Não Quer só dizer, você conseguiu fazer isso sem método algum, né? Entendeu? Você conseguiu fazer isso sem conhecimento de método teórico nenhum para isso, né? Não, é simplesmente na vontade. Foi simplesmente na vontade. Que legal, cara. Então, quer dizer, você tinha 13 anos
Não foram seus pais que foram até a escola para pedir uma bolsa, que é o normal. Foi você Não, mesma. muito pelo contrário. Você vê, meu pai não queria deixar. Meu pai falava assim, não, pra que você vai mexer com isso? Não, tipo assim, tinha que comprar um uniforme novo, tinha que comprar material. Na época você tinha que comprar os livros, né? Porque como era colégio particular, imagina, era um colégio particular que numa cidade interior, e alguns anos atrás, custava 900, R$ 1.200 a mensalidade. Pra gente que não tinha rios de dinheiro, como todo mundo imaginava, que o povo olhava pra minha mãe sempre andou bem vestida. Não, aquela ali é milionária, porque só anda bem vestida. Mas muito pelo contrário, a gente não tinha dinheiro na época. Então eu fui atrás justamente por causa disso. Eu falei, eu vou ter meu estudo. Se você não quiser pagar meus livros, eu vou dar meu jeito também. Aí minha mãe foi lá, foi atrás, pagou meus livros e tudo mais, fiz a matrícula. Depois que eu fiz a matrícula, que meu pai viu que eu estava correndo atrás, que minha nota era uma das melhores notas da sala, em um colégio particular, aí que ele foi ver, assim, quem eu era, quem eu podia me tornar. Mas depois de um esforço meu, não do esforço dele. Entendi. Então, quer dizer, é uma coisa que eu falo sempre para as mulheres que eu mentoro, que é o seguinte. Existe algo chamado lei da atração. E não dá para fugir dela. Então, quer dizer, toda aquela energia que a gente emana, a gente atrai. Então, se a gente se lamenta todo santo dia, ai meu Deus, minha vida tá uma merda, nada acontece, nada vira, nada vai acontecer, nada vai virar. Ao contrário, quando a gente emana, pô, eu determino isso para minha vida, eu quero isso, eu quero aquilo. Como você falou, eu tenho, com as suas palavras, eu tenho vontade de ser grande. E você já falava Tá isso vendo? aos... Eu falo pra minha mãe que eu vou ser milionária antes dos 25, ela não acredita em mim. Eu falei, vou. Falei, vou colocar essa empresa aqui pra ganhar mais de 1 milhão antes dos 25. Eu particularmente, eu penso o seguinte, quando você determina isso para sua vida e sua mãe não acredita, ela tem que ser sua funcionária. Ela vai ter que ser sua funcionária, entendeu? Ela não pode ser sua sócia, não, tem que ser funcionária. Né? Enfim, ou acredita junto ou vai trabalhar para mim, né? Enfim. Mas quando a gente determina isso para a própria vida, sabe, essa vontade de ser grande, não tem jeito, as coisas acontecem, mais cedo ou mais tarde. Então, quer dizer, o que eu quero mostrar para as pessoas com a tua história de vida, nessa nossa primeira parte, né, de entender quem é a Isabela e como ela vive, como ela chegou até aqui, é de que você determinou isso para você, uma história de sucesso, aos 12, 13 anos. Aonde essa história de sucesso iria chegar, você não sabia. Como as coisas iriam acontecer, você não sabia. No que você iria se transformar, você não sabia. E, na realidade, não sabe até hoje. Entende? Porque você vive as coisas do momento. Aquilo que Deus está te presenteando, que o universo está te devolvendo. Né? Então, quer dizer, aonde isso tudo vai parar? Pode parar no Miss Brasil, pode parar no Miss Universo. No caso da carreira de Miss, a Lifen Cosmetics pode parar onde? Pode parar no mundo inteiro. Né? Pode ser uma marca de grande renome internacional, como várias que existem, como raras que existem, né? Não várias, raras que existem. Você ainda assim também faz direito. E aonde pode chegar a sua carreira, se você for investir nessa carreira? Né? Você pode se tornar uma advogada comum, você pode se tornar a melhor advogada da área que você escolher, você pode passar num bom concurso, só que você não é uma pessoa para passar em concurso, a vida te limita demais se você passar em concurso, você não é mulher para isso, para ser limitada. Você não é município para ter limite. Né? Então, assim, eu pelo menos eu não vejo dessa forma. Então, assim, aonde você pretende chegar? Assim, qual é o teu sonho? Já que o tema da nossa live é mulheres comuns, sonhos incríveis, quais são os sonhos que a Isabela possui hoje? E eu sei que esses sonhos mudam amanhã, mas hoje quais são os seus sonhos? Hoje, eu acho que o meu maior sonho é mudar a realidade financeira da minha família. Não que a gente não tenha dinheiro, né? Seria hipocrisia hoje, eu do jeito que eu tô falando aqui com você, falar que a gente não tem dinheiro. Mas mudar completamente a realidade financeira. Quero ser um dos pilares da minha casa nessa questão. Mas não ser uma pessoa comum, eu quero ser uma pessoa extraordinária. Quero ter meu carro do ano, eu quero ter coisas e, acima de tudo, ter meu reconhecimento. Hoje eu quero ser reconhecida na minha área.
Não sei que área ainda, mas eu quero esse reconhecimento e vou lutar por ele. Tenho muita vontade. E assim, não tô falando que a gente tá falando em live, nem pra aparecer, nem nada. Mas tenho muita vontade de mudar o mundo de alguma forma. Ainda não sei como, não descobri como. Se vai ser com algum projeto social, se vai ser incentivando outras mulheres, se vai ser através do meu trabalho que eu vou gerar mais emprego. Não sei como ainda, Wendel. Mas eu quero mudar o mundo de alguma forma. Porque eu acredito, e eu falo muito isso, falo assim com colegas da minha idade, principalmente, que se a gente começar mudando dentro de casa, mudando o pensamento de pessoas que estão perto da gente, a gente consegue mudar o mundo todo. Talvez não nessa geração, mas nas próximas. Por que eu tenho que pensar só na minha geração? É egoísmo demais. A gente tem que mudar as próximas gerações. Eu quero criar meus filhos para mudar próximas gerações. Então, acredito que um dos meus maiores sonhos seja esse, mudar o mundo de alguma forma. É interessante quando você fala da questão do crescimento, né, de querer ter mais, de querer sonhar mais, né, de dar uma situação melhor para a tua família financeiramente, não que a situação seja ruim, mas de querer situações melhores. Porque eu acho que não é pecado nenhum a gente querer parar de passar final de semana em Caldas Novas e passar nas Maldivas, né? Eu não vejo nenhum pecado nisso. Né? Meu sonho é comemorar meu aniversário de 23 anos. Eu tô profetizando isso na minha vida agora. Lá em Dubai, querido. Pois é. Eu também acho que não há nada de errado nisso. Mas vamos entrar em alguns assuntos mais complexos aqui agora. A gente conheceu da tua vida, agora a gente vai conhecer como você pensa. Hoje, por exemplo, no mundo de hoje, está tudo muito, entre aspas, fácil. Principalmente para quem é bonito. Principalmente sendo mulher e bonita. Então, quer dizer, quer queira, quer não, isso abre portas. E a gente sabe disso. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que quando a gente tem uma aparência rotulada pelas outras pessoas como bela, né, como linda, lindo, bonito, enfim, as pessoas dão mais atenção àquilo que a gente diz, as pessoas prestam mais atenção no que a gente tem para dizer e nos dão mais oportunidades. Isso sendo pessoas boas. As pessoas ruins, elas vão querer abusar disso de alguma forma. Né? Assim, é bem sabido que muitas mulheres, infelizmente, recebem propostas para fazerem coisas que elas não querem fazer, que ferem os valores dela, o teste do sofá, e por aí vai para conseguir crescer na vida. Por outro lado, eu percebo dentro desse universo feminino no qual eu trabalho, que tem muitas mulheres mais novas que já fazem uso desse artifício naturalmente. Então, por exemplo, o sonho de algumas mulheres mais novas que eu oriento é de, por exemplo, conhecer um cara rico que a patrocine, que a banque. E daqui a pouco até virar sugar baby, por aí vai. Como é que você vê isso de mulheres já em torno da sua idade, né, dos 18 aos 25, 26, que normalmente é a idade de algumas mulheres que têm essa visão de vida, e eu não estou aqui criticando-as, cada um faz da sua vida o que quiser, mas como é que você vê isso, Isabela, assim, no sentido de pessoas que já vêm de uma cultura que o crescimento tem que ser com base no apoio de alguém, no patrocínio de alguém e não pelas próprias mãos. Como é que você vê isso? Você falou uma palavra, Wendel, que diz completamente esse tipo de situação. Cultura. A gente está vivendo uma cultura onde as mulheres se sujeitam a isso. Elas são ensinadas, muitas vezes, dentro de casa, que elas precisam ter o casamento para serem bem-sucedidas. Ou que elas precisam de um homem. O sucesso está sempre no homem, não nelas. E, cara, isso ela é lamentável. Porque se a mulher soubesse, né? Se essas mulheres soubessem o potencial que elas têm, como você disse, uma mulher bonita hoje, bem-sucedida, ela move o mundo, se ela quiser. Hoje, a inteligência, o cérebro do homem, eu gosto muito de falar isso, que o cérebro do homem e da mulher funciona de formas diferentes. A mulher tem percepções que o homem não consegue ter. Então, se a gente usa isso a nosso favor, a gente chega muito longe, muito, muito longe. E assim, você falou, sugar baby e tudo mais. Cara, eu quero ser a velha rica da lancha. Entendeu? Não quero que isso que esteja no homem. A gente tem que pensar
que o sucesso tem que ser nosso. E que a gente tem que procurar, aí vem assim, ó, eu sou meio feminista e meio machista, não sei, nesse sentido. Vou tentar te explicar como, e eu quero, se eu for julgada aqui, é minha opinião. A mulher tem que procurar alguém que esteja à altura do sonho dela. Você tem que procurar alguém bem-sucedido se você tem a intenção de ser bem-sucedida. Você não tem que procurar alguém bem-sucedido para ser bem-sucedido por vocês dois, não. Você tem que procurar alguém que esteja à sua altura. A mulher procurar um homem que se veste bem, que se arruma, que tem um poder aquisitivo bacana, que vai levar ela para jantar num lugar bacana, isso não é ruim. Isso não é só interesse. Mas se ela estiver disposta a fazer por onde? Se ela for fazer também, aí eu acredito que seja bacana para as duas partes. Porque vocês, homens, eu acredito hoje que o mundo tem mudado de uma forma em que os homens não querem estar com mulheres fúteis. Mulheres que não têm o mínimo de pensamento, sabe? Que não têm o mínimo de cultura. Então, eu vejo dessa forma, que as mulheres têm que procurar, sim, homens que estejam à altura delas. Se ela aceitar qualquer coisa, é porque ela se vê como qualquer coisa. E hoje eu não quero isso pra minha vida. Eu acho que as mulheres têm que pensar dessa forma. É o meu pensamento. Não, e você não está errado nesse pensamento. Eu acredito muito que, em duas frases, né? Primeiro, os dispostos se atraem, né? Para uma relação dar certo, os dois lados precisam ter essa disposição. E os iguais se atraem, não são os opostos. São os dispostos e iguais. Então, quer dizer, o que você falou eu acho perfeito. E é uma coisa que eu vivo falando para as mulheres que eu oriento, que reclamam de relacionamentos bosta que elas possuem, de que, assim, cara, mas vamos lá, me conta um pouco quem é você, e me conta mais ou menos, já que a pessoa não está aqui para se defender, quem é o cara, né? E aí eu vejo dois perfis totalmente diferentes. Então, quer dizer, a mulher ali reclama que a relação dela está uma porcaria, sendo que ela batalha, guerreira, estuda, quer continuar estudando, quer crescer, enfim, e ele está desempregado no sofá de casa esperando o emprego aparecer. Como é que vai dar certo? Se os objetivos de vida são diferentes, né? Isabela, a quantidade de homens, principalmente na faixa etária de 20 a 40 anos, que passam o dia jogando videogame, você não acredita. Eu acredito, porque deixa eu te contar, eu tô solteira até hoje, é por causa disso. Deixa eu te contar um negócio. Hoje, na minha idade, é muito difícil ainda. Eu tenho a visão assim, que a pessoa para bater mais ou menos tem que ter uns 30 e 35 anos. Aí não dá, porque, entendeu? Não dá. Aí eu conheço essa realidade, porque eu tenho colegas assim, eu conheço várias pessoas assim. Hoje eu tenho dificuldade para me relacionar por causa disso, porque eu procuro alguém na minha altura nesse sentido. Foi por isso que eu falei, porque é algo que eu tenho vivido, sabe? Eu tenho procurado alguém nesse perfil, que esteja com a mesma visão que eu, ou com a visão parecida, bem próxima, pelo menos. E que tenha visão de crescimento. A pessoa tem que querer crescer. Eu não quero alguém que queira chegar, fazer um concurso, ganhar 30 mil por mês e pronto, acabou. Não, a pessoa tem que crescer mais que isso. Entendeu? Pra mim, a vida, ela tem que fazer sentido, né, dessa forma. Entendeu? Pra mim, a vida tem que ser mais que isso. Eu vejo a vida como algo mais que isso. É um parque de diversão. Tem vários brinquedos, eu vou experimentar todos. Entendeu? E claro, não há pecado nas pessoas que desejam essa vida. A questão é encontrar, para ter seu assim, par, alguém que queira também, né? O problema é ter um par onde um pensa maior do que isso e o outro, isso está bom. Que nem, por exemplo, eu trabalhei boa parte da minha vida com concursos públicos, ainda trabalho, né? Preparando pessoas para passarem concurso. Mas eu sempre pergunto, antes da pessoa se matricular na minha mentoria, você tem certeza que você quer ser servidor? Jura? Não, eu quero porque eu quero estabilidade e tal. Para que você quer estabilidade? Não, para garantir o conforto para minha família e tal. Beleza, mas você não pode garantir muito mais do que o conforto se você for empreendedor, empreendedora, né? Eu, por exemplo, eu passei em 7 concursos públicos. Eu não assumi nenhum. E eu passei dentro das 10 primeiras vagas.
Em algum momento me arrependi de não ter assumido, não vou negar, não. Quando vem crise, né, quando vem alguma situação em que o empreendedorismo naquele caminho que eu estava seguindo não está fluindo, putz, eu devia ter aceito aquela porcaria. Mas aí eu começo a pensar, mas aquela porcaria, eu teria que trabalhar o mês inteiro para ganhar o que eu posso ganhar em um dia de trabalho bem feito. Entendeu? Um dia de trabalho bem feito de onde eu quiser, sem estar presa a nenhum escritório. Sabe, assim, um dia de trabalho bem feito Ontem deitado na mesmo minha eu cama. trabalhei da minha cama, Sim, só resolvendo as entendeu? coisas do meu celular, entendeu? E as pessoas não pensam dessa forma. E é muito interessante te ver pensando dessa forma. Porque a gente está num momento mundial hoje, não estou falando em função de pandemia nem de nada, não. Até vem antes disso, de algo chamado tempos líquidos. Né? Então, quer dizer, o que são os tempos líquidos? Se dissolvem muito rápido, tudo não dura, as relações não duram, as pessoas querem se aproveitar umas das outras, e a gente percebe uma pessoa como você, uma mulher como você, que não, que tem ideais muito bem definidos e que vai atrás com todo o apoio da sua mãe, com todo o apoio da família, mas que vai atrás sozinha, porque se não apoiarem, você vai atrás do mesmo jeito, como foi quando você tinha 12, 13 anos. Né? Então, isso é fantástico. Levando em consideração assim, o perfil da mulher moderna, né, o que a Isabela deseja? Quando eu falo isso, não é para a própria vida, porque nisso você foi bem claro. Né? Você citou assim, eu quero deixar para os meus filhos, então está evidente que você pretende casar, ter filhos, ter uma família, enfim. Né? Mas vamos supor que você não encontre esse cara que queira andar junto de você, ao lado, né? Porque não existe essa coisa de atrás ou à frente, né? É ao lado. E que você não encontre essa pessoa que deseja ganhar o mundo como você deseja. E com isso, consequentemente, você deixa de ter a família, deixa de ter os filhos, deixa de ter tudo isso. Supondo que essa pessoa, que esse companheiro não exista, para onde a Isabela iria? Então, filho, tendo marido ou não, o filho vai existir. Eu tenho muito, é um sonho da minha vida ser mãe. Desde pequena, ou fazer inseminação, eu vou adotar, não sei como vai estar minhas condições financeiras, mas ser mãe eu vou ser. Eu tenho isso para minha vida. Ter filhos você não abre mão, mas o que na sua vida será diferente se você não tiver um companheiro ao lado? Eu não acho que nada, porque uma pessoa para se relacionar comigo, ela tem que estar comigo independente da situação. Eu tenho que fazer o que eu fizer com a pessoa, eu tenho que fazer sem a pessoa. Então os meus valores vão ser bem definidos independentemente se eu estiver casada, solteira, independentemente disso. Acho que não mudaria nada na minha. Eu fiz essa pergunta para você porque eu sempre faço essa pergunta para as minhas mentorandas. E normalmente 90% delas respondem: ah, minha vida seria uma merda, minha vida seria infeliz, eu não saberia o que fazer, eu não sei nem te responder. 10% apenas respondem como você respondeu. Minha vida seria a mesma coisa. Enfim, eu teria os mesmos sonhos, as mesmas ambições, as mesmas vontades, né? Lembrando para a nossa audiência que está assistindo e vai assistir depois pelo YouTube e nas nossas páginas, não tem nenhuma pergunta aqui que foi programada, que foi passada antes, não tem nada, não. Eu estou apertando a Isabela Pegou mesmo. surpresa em todos, galera! O negócio é ao vivo mesmo e apertando a Isabela aqui nas perguntas, enfim. Isabela, você fala muito e é muito importante a presença da sua mãe na sua vida, né? Mas explica pra gente no que ela efetivamente contribuiu para você ser quem você é hoje. Tudo. Posso Mas responder tudo? Vale como é a resposta. Você pode responder tudo, mas detalhe é o tudo. Minha mãe, cara, é difícil falar que ela tá aqui perto, oh, Jesus. Mas a minha mãe sempre foi minha inspiração em tudo. Ela sempre foi minha força, minha fortaleza e tudo. Ela que me incentivou com a maioria das coisas na minha vida.
Inclusive, o Miss Goiás agora, eu falei, mãe, será? Será que eu aceito? Vai ser um rolê. Mãe, aí tem isso, tem aquilo. Ela, minha filha, vamos embora. E ela já veio com 1 milhão de planos, e foi ela que ajeitou um tanto de coisa, foi ela que pagou um pouco da minha inscrição. E aí ela já falou, vamos embora. E a vida toda sempre foi assim, com as minhas coisas, com a minha vida. Ela sempre falou, vamos embora, pra tudo. Ela nunca me perguntou, a única coisa que ela sempre me perguntou, você vai ficar feliz? Você tá bem? E independente de qualquer situação, ela sempre me apoiou. Eu tomando decisões que ela achasse certo ou não. Ela falou assim, é isso que vai te fazer feliz? Eu, mãe. Então vambora. Então vambora, pode fazer. Então ela sempre foi assim, ela sempre foi uma pessoa muito forte, muito batalhadora. Ela tem essa visão de crescimento. Eu acho que parte das visões e dos valores que eu tenho hoje são dela. Ela me trouxe muito dos valores que eu tenho para minha vida hoje. Ela me traz para a realidade toda vez que eu tô assim meio fora da casinha. Ela vem, Isabela, vem cá, vamos conversar. Então, ela é esse tipo de pessoa. É a pessoa que senta. Eu nunca, na minha vida, tem 20 anos de idade, eu nunca apanhei. Minha mãe sempre sentou, me colocou na cadeira e conversou comigo. Ela não foi aquela mãe de bater, nem aquela mãe de ficar brigando. Ela foi aquela mãe de ensinar. Ela teve essa paciência de transformar. Ela simplesmente pegou um vaso e moldou. Eu falo que quem eu sou hoje, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa ruim, foi minha mãe que me moldou nesse sentido, sabe? Ela que me trouxe meus valores. Então, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando pra você o que minha mãe representa pra mim, mas ela é isso, é minha vida. Legal, eu acho que se a gente não tem essa referência familiar, né, se a gente não tem pelo menos uma referência para a nossa vida, ela se torna sem rumo. Eu particularmente acredito nisso. Né, assim, sem referência, sem base, sem origem, sem berço, não é que seja impossível da pessoa não ter valores e tudo mais. Ela pode pegar essas informações em outros lugares. Eu acho. Né? Eu não me imagino hoje sendo quem eu sou sem os valores que ela me trouxe. Sem essa ambição de vida, sem tudo que a gente conversou aqui hoje, parte do que eu sei, do que eu sinto, veio dela, veio dos ensinamentos dela na minha vida. Eu me emociono com esse tipo de resposta, porque vem toda a minha origem na cabeça também. E eu acho que todas as pessoas que estão assistindo também vão acabar, de alguma forma, se remetendo às suas origens, né? Seja com saudade, seja com orgulho por ainda possuir, seja com alguma raiva, talvez, do que não teve, mas do que se transformou. Mas essas origens, elas precisam ser revisitadas o tempo todo, né? Deixa eu te fazer mais algumas perguntas para te apertar, assim. Quando você olha para o espelho, você é totalmente satisfeita com o que você vê? Sou. Às vezes eu penso assim, será que é egoísmo meu? Sou muito satisfeita e muito bem resolvida com o meu corpo. Depois que eu fui em Jaraguá, eu engordei 13 quilos. E assim, pra mim foi um baque. Mas sempre fui muito bem resolvida com isso. Não tenho vergonha de botar biquíni. Assim, hoje eu tô emagrecendo, né? Pra participar do Miss Brasil. Tô num processo de emagrecimento fodido. Mas sempre fui muito bem resolvida com o meu corpo, com tudo. Hoje eu falo, a única coisa que talvez vocês estejam vendo aqui que não é meu, é minha lente, que eu tenho lente de contato. Mas eu fico sem e fico com. Pra mim, eu não tenho cabelo escuro, cabelo claro, mais magra, mais gordinha. Independente de com maquiagem, sem maquiagem, eu não tenho problema nenhum com a minha imagem. Mas assim... E parte disso, volto a dizer, foi a minha mãe. Minha mãe sempre me fez afirmar todos os dias que eu era linda, que eu era maravilhosa. Ela sempre fez esse exercício comigo. De autocuidado mesmo, de amor, sabe? Amor próprio. Eu imagino que não deve... Eu imagino, mas eu sei que né? Eu imagino, pensando como o pensamento comum, não deve ser tão difícil para uma mulher como a Isabela elevar a autoestima. Né? Porque você olha no espelho, obviamente você percebe que Deus te beneficiou, né? Mas não deve ser difícil ter uma autoestima elevada sendo Isabela Cerqueiro. E o que eu sempre falo para as mulheres
é que esquece padrões de beleza, sabe? Os padrões que a moda dita, os padrões que o universo, que o mundo coloca. Você precisa encontrar em você, externamente e internamente, aquilo que você tem de mais belo, né? Não, eu acho assim E, que o que a gente vê no espelho é reflexo do que a gente tem dentro da gente. sim, A pessoa pode ser um Gisele Bündchen, mas se ela não tiver o coração cheio de amor por ela mesma, ela nunca vai se sentir bonita. Tanto é que você vê várias e várias modelos lindíssimas, aquelas coisas assim mais maravilhosas. Eu convivi com alguém que tem bulimia. Eu fui vizinha de uma menina, ela quase morreu porque ela tinha bulimia e era a mulher mais linda que eu já tinha visto. Uma coisa assim, surreal, uma beleza surreal. Mas é aquilo que você tem dentro de você. Se você não se sentir bem consigo mesma, não vai, não rola. quais são os seus valores? O que você tem dentro de você? Hoje, eu acho que o meu maior valor é a família. Eu não abro mão de estar perto da minha família. Vou dar um exemplo para facilitar a minha resposta. Se eu arrumasse alguém hoje que me pedisse para ir lá para Inglaterra, eu iria. Mas se minha mãe e meu irmão fossem junto. Se eu tivesse um contato constante com eles. Porque família, para mim, é muito importante. Estar perto da minha família hoje é muito importante. Minha família, minha mãe, meu irmão. Ter um contato com meu pai, eu acho que também seria bacana, sabe? Mas família, para mim, é um dos principais valores que a gente tem que ter. E aquilo que a gente aprende, né? Honestidade, amor próprio, para mim, é um valor, porque quando você se ama, você ama o outro. Ser digno das coisas. Acho que como que você se torna digno das coisas? Fazer por onde? A gente tem sempre que fazer por onde para merecer algo. Como que eu sou merecedora de algo, Isabela? Cara, você simplesmente tem que ter feito por merecer aquilo. Tem que lutar, tem que batalhar. Hoje, ser uma pessoa que trabalha e não julgo quem não trabalha, mas ser uma pessoa que trabalha hoje é um valor para mim. Ter esse trabalho constante, sabe? Mas principalmente a família. A família para mim é a base de tudo. Entendi. Um defeito seu. Nossa. Só Sério? um, é só um. Eu posso falar vários. Quer falar mal de mim? Me chama porque eu vou te contar vários defeitos. Mas deixa eu te contar. Eu sou muito teimosa. Sou um defeito meu, muito teimosa. Muito teimosa. Quando eu coloco uma ideia na minha cabeça, jamais de ideia não tira. Não tira. Isso tem algo de hereditário nisso ou não? Tem, né? E muito. Veio da sua avó, claro, né? Enfim, veio lá da sua avó. Tá Da minha avó. entendi. Porque, né, eu queria lembrar a sua mãe que o bate-papo é com você, para ela parar de ficar aí, que a gente escutou a voz dela, né, para ela parar de ficar buzinando, por favor, né, porque a conversa é com a Isabela, enfim. Isabela, para gente encerrar esse bate-papo super gostoso, enfim, super leve, para as mulheres, em geral, independente de estarem dentro da idade que você está, porque a idade não diz nada, você tem uma maturidade que está além do padrão comum da sua idade, você sabe disso. Mas o que você deixaria de mensagem para as mulheres que hoje se sentem sem força para realizar os próprios sonhos, para caminharem ao encontro daquilo que elas mais desejam na vida? O que você diria para elas? Olha, eu podia falar aqui para elas se amarem, para encontrarem um amor próprio de onde elas nunca viram. Mas eu acho que isso todo mundo já diz, né? Meio que balela hoje. Todo mundo sabe que tem que ter amor próprio. Mas como ter um amor próprio? Viva hoje. Pare de pensar muito no futuro. Pare de ser tão ansiosa. Hoje as mulheres são muito ansiosas. Elas pensam muito no futuro. Ai, será que eu vou casar? Será que eu vou arrumar alguém? Será que eu vou emagrecer? E não, o mundo precisa ser mais leve.
tragam leveza consigo, que eu acho que o resto tudo se resolve. Quando você se torna uma pessoa leve, nesse sentido, faça planos, mas não espere nos planos. Você não pode esperar pelos planos. Pode falar assim, eu só vou ser feliz quando tal coisa acontecer. Não, seja feliz hoje. Por que você não abre uma cerveja, vai tomar uma cerveja? Tô tomando água, gente. Você não vai tomar uma cerveja? Vai, senta aí você sozinho e toma cerveja assistindo a Netflix. Você vai fazer isso a primeira vez? Você não vai gostar. Porque quando a gente começa a descobrir a nossa companhia, né? A gente começa a descobrir o amor próprio, a gente não gosta. A gente tem uma certa resistência, isso é normal. Ninguém gosta de estar sozinho, né? Principalmente hoje, as mulheres que querem estar com alguém. Não é fácil sozinho, não. Mas, e aí? Você vai fazer o quê? Você vai esperar por alguém? Você vai esperar por algo? Você vai esperar algo acontecer? Não tem que ser assim. Então, aprecie a sua companhia. Acho que o amor próprio tá nisso. Tá em saber lidar. Se você não estiver bem, tudo bem também. Se naquele dia você não estiver bem, você só não pode deixar isso virar um hábito. Os dias ruins devem acontecer, mas eles não devem ser hábitos. Não poderiam acontecer todos os dias. Igual ontem, tava um caco. Tava lá deitada na minha cama, resolvendo as coisas da cama. Falei, não, hoje, vambora. Porque não dá pra ficar assim todo dia. Tem dia que, vou usar uma frase que você usou agora, até a Miss Goiás, meu querido, ela fica ruim. E é assim com todo mundo. Todo mundo tem uns dias ruins e tem uns dias bons. A gente tem que saber apreciar os dias bons e, botar pra moer nos dias ruins. Essa é a minha mensagem. Uma coisa que eu falo, que eu acrescento a tudo isso, é que para realizar o sonho, você tem que estar em movimento. Sim. Nada acontece sem movimento, né? Sim. Nada. Se você parar para analisar, nada mesmo. Se eu não me mexo, eu não conheço novas pessoas que vão agregar os sonhos que eu quero realizar. Se as pessoas não se mexem, outras pessoas não nascem, entendeu? Né? Enfim, tudo acontece com movimento. Então, quer dizer, pessoas paradas na vida, aquele olhar, né, aquela postura, ai meu Deus, ai não sei o quê, enfim, nada vai acontecer. Sonhos não vão se realizar. Você está com a sua faixa aí perto? A hora que eu subi, ela tá lá embaixo. De qualquer forma, o que essa faixa representa para você? Hoje, essa faixa representa a nação de mulheres que eu quero trazer para minha vida, que eu quero acolher, que eu quero escutar suas histórias, que eu quero poder ajudar de alguma forma, porque como é algo voltado para as mulheres, né? Então, meu intuito aqui é ajudar as mulheres que de alguma forma se sentiram machucadas, que de alguma forma não conseguem se enxergar. Essa faixa traz isso para mim. Hoje eu começo com Goiás, amanhã talvez com o Brasil e depois talvez com o universo. Mas, então, isso que representa para mim hoje. Trazer uma legião de mulheres fortes, empoderadas e que fazem seus sonhos acontecerem. Mulheres comuns que se tornam mulheres incríveis, que fazem sonhos incríveis. Eu desejo do fundo do coração que você realize não apenas isso, mas todos os sonhos que você tenha na sua vida. Amém. E que não tem como você não realizar, mesmo independente do meu desejo ou não. Esses sonhos já devem ser considerados realizados, porque mulheres como você, que estão em constante movimento, que têm essa sororidade, né, de levar outras consigo, a empatia de se colocar no lugar delas, e a prova viva de que é uma pessoa comum, como qualquer outra, com as mesmas dificuldades, os mesmos boletos para pagar, como você falou no começo, né? Enfim, não tem como você não realizar isso. Então eu quero te desejar tudo de bom na sua vida e, eventualmente, te fazer novos convites para a gente fazer novas lives com outros assuntos, para a gente poder ajudar esse público, esse universo feminino na realização dos seus sonhos. Beleza? Olha, só que na próxima live eu não vou estar bebendo água. Eu vou estar aqui bebendo vinho. Se eu trato de colocar um vinho aí, a gente vai fazer uma comunidade do vinho aqui com essas mulheres, porque a Miss também bebe vinho. 9 horas da noite, já tá na hora. E é isso, vamos fazer um movimento aí com essas mulheres. Estou aqui para o que você precisar, o assunto que você quiser. Eu fiquei sabendo que a Miss bebe até Muricy, gente. Mas essas coisas a gente não conta na live, Wendel. Essas coisas a gente deixa para a próxima live. Entendeu?
pinga de Murici, a gente deixa para os outros acordeões. Vamos fingir que a Brindex só. Bem-vindos Tá para nós. Obrigado pelo carinho, obrigado pela tua atenção. Sucesso na sua vida, Isabela. Tudo de bom para você. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Até mais, gente. Isabela, obrigado. Beijo no Certo. coração. Sucesso para você, tudo de bom. Para você também. Beijo, beijo. Beijo, até mais. Tchau, tchau.